Pense em cada líder incompetente que você já viu ascender, dos tiranos do passado aos bilionários de hoje. Pessoas que tomaram decisões imprudentes e ainda assim subiram. Erros gritantes, visíveis a todos, mas ninguém ousou detê-los. Parece loucura, um ciclo cruel que a história insiste em repetir, mas e se não for loucura? E se for design? Por trás do caos aparente, existe uma lógica fria, uma engenharia invisível, elaborada muito antes de você ou eu existirmos. Uma verdade desconfortável, sussurrada por uma das mentes mais controversas da política, Nicolau Maquiavel. Ele revelou algo que muitos ainda se recusam a enxergar. O poder não premia os sábios, premia os perigosos. Muitas vezes, não é a sabedoria que leva ao topo, mas a ilusão perfeita dela. E quando você entender essa engrenagem sombria, nunca mais verá o mundo ou seus líderes da mesma forma. Hoje, mergulhamos nesse segredo inquietante. As forças psicológicas que permitem que tolos enganem os sábios e os governem. No início do século XVI, em meio ao caos político da Itália renascentista, Maquiavel foi arrancado da política, o mundo que mais amava. De diplomata respeitado em Florença, caiu em desgraça quando uma nova dinastia tomou o poder. Foi preso, torturado, exilado, despido de influência, propósito, dignidade. Mas foi nesse silêncio forçado que ele escreveu a obra que eternizaria seu nome, O Príncipe. Enquanto outros sonhavam com sociedades ideais e líderes virtuosos, Maquiavel destruiu as ilusões. Ele não escreveu sobre o que os líderes deveriam ser. Ele descreveu o que eles são. Sua visão era brutal. No jogo do poder, a moralidade é opcional. A aparência supera a verdade. No centro de seu pensamento, há uma observação que ecoa até hoje. Todos veem o que você parece ser. Poucos sentem o que você realmente é. Em outras palavras, percepção é poder. A realidade é secundária. Ele entendeu que os humanos não buscam a verdade. Eles são cativos da aparência. Não escolhem líderes pelo caráter ou sabedoria, mas pela imagem de força, confiança, certeza, mesmo que tudo seja encenação. Essa constatação revela uma rachadura profunda na própria ideia de liderança. Uma falha explorada ao longo dos séculos por demagogos, manipuladores e charlatões carismáticos. Não são os mais capazes que ascendem, são os que dominam a arte de parecer capazes. Olhe ao redor. Políticos, CEOs, influenciadores digitais, figuras que movem milhões apesar da incompetência. Você está testemunhando a profecia de Maquiavel em ação. A superfície vence a substância. O estilo derrota a sabedoria. A confiança ofusca a competência. Maquiavel viu isso há 500 anos. Hoje, vivemos em um mundo que prova sua visão. Com precisão arrepiante, é tentador acreditar que a inteligência naturalmente leva à liderança, que as mentes sábias inevitavelmente guiarão a sociedade a um futuro melhor. Mas a história conta outra narrativa, uma história sombria. No jogo bruto do poder, a inteligência pode ser maldição, não virtude. Os traços que definem um líder verdadeiramente sábio, autoconsciência, senso ético, pensamento profundo, são os mesmos que o tornam vulnerável em sistemas impiedosos. Enquanto uma mente sábia hesita, pondera, questiona, o mundo recompensa o oposto. Ousadia sem dúvida, certeza sem nuance, simplificação da complexidade. A verdadeira inteligência gera hesitação. Ela obriga o líder a pausar, refletir, reconhecer seus limites. Mas em uma cultura que confunde confiança com competência, essa hesitação parece fraqueza. Não há exemplo mais trágico do que Sócrates. O maior pensador da Grécia, defensor do autoquestionamento, famosamente disse: "Só sei que nada sei."
e foi condenado à morte pela democracia que tentou iluminar. Compare isso com os populistas que triunfam ao oferecer respostas simples a massas assustadas. Enquanto Sócrates semeava dúvidas, eles oferecem certezas. Enquanto a sabedoria diz, posso estar errado, a tolice grita, a verdade sou eu. É uma realidade desconfortável. Quem projeta confiança inabalável, mesmo sem substância, vence com frequência aqueles que reconhecem a complexidade do mundo. Estudos confirmam essa tragédia. Pesquisas sugerem que a inteligência está ligada à eficácia na liderança, mas só até certo ponto. Acima de um QI de 120, líderes muito inteligentes passam a ter dificuldade para comunicar ideias complexas ao público. Soam confusos, distantes, mesmo quando estão certos. Enquanto isso, vozes mais simples e assertivas cortam o ruído com mensagens claras e ganham poder. Do ponto de vista psicológico, a explicação é brutal na sua simplicidade. As pessoas não querem verdades difíceis. Elas querem certezas, reconfortantes. Do ponto de vista psicológico, a explicação é simples e devastadora. O cérebro humano não é um buscador da verdade. É um sobrevivente, treinado para economizar energia, seguir padrões e evitar incerteza. Por isso, quando confrontado com alguém que projeta confiança total, mesmo sem conteúdo, ele se sente aliviado, recompensado. A certeza acalma, a dúvida exige esforço, e nesse impulso por conforto cognitivo, acabamos trocando sabedoria por espetáculo. A profundidade assusta, a superficialidade seduz. Por isso, líderes que dominam o palco, que falam com voz firme, gestos claros e frases simples vencem. Mesmo que suas promessas sejam vazias, mesmo que suas ideias sejam rasas, eles parecem seguros e parecer é tudo. Esse é o teatro da autoridade. O lugar onde a imagem supera o mérito, onde a performance suprime a substância e onde a máscara vale mais que o rosto. A neurociência mostra que somos mais inclinados a confiar em quem soa certo, não em quem está certo. É um viés de percepção, uma falha no sistema. E essa falha é explorada diariamente pelas campanhas políticas, pelos marqueteiros de poder, pelos falsos gurus. Eles não precisam ser profundos. Só precisam parecer profundos, usar as palavras certas, o tom certo, a pose certa. Vivemos em uma era em que aparentar inteligência é mais eficaz que possuí-la. O mundo, em seu desespero por direção, prefere a figura firme, ainda que vazia, ao pensador hesitante, ainda que lúcido. E nesse paradoxo cruel, os tolos carismáticos prosperam. A questão não é apenas política, é existencial. É sobre a forma como a mente humana constrói realidades e como o poder se enraiza, não no mérito, mas na performance de mérito. A ilusão vence, porque nossa psique é feita para aceitar o que parece claro, não o que é complexo. E o mais sombrio disso tudo é que muitas vezes o próprio tolo acredita ser sábio. Sua convicção o protege da dúvida e sua ignorância o blinda da hesitação. Enquanto isso, o verdadeiro sábio se questiona, hesita, pondera e por isso é visto como fraco. A sabedoria é introspectiva, a ilusão é performática. E no palco da influência, quem grita alto cala quem pensa fundo. O ser humano é um miserável da complexidade. Nossa mente é avarenta, quer atalhos, quer certezas, quer descanso. Diante de ideias nuançadas e verdades desconfortáveis, ela desvia. Procura o mais alto-falante, não o mais sábio. Busca quem afirma, não quem pergunta. E é assim que, nas horas de crise, não ouvimos o filósofo sereno. Seguimos o fanático que berra a redenção em uma única frase. Não é que a inteligência não tenha valor. É que a inteligência autêntica, aquela que duvida de si, que pensa antes de agir,
não sobrevive bem aos ambientes primitivos onde o poder é conquistado. Maquiavel sabia: o que eleva alguém ao trono não é a profundidade da verdade, mas a capacidade de vendê-la como se fosse simples. E se sabedoria não basta para liderar, o que basta? A resposta é tão sombria quanto direta: confiança, mesmo que construída no nada. No fim dos anos 90, os psicólogos David Dunning e Justin Kruger nomearam um erro trágico da mente humana: o efeito Dunning-Kruger. Quanto menos alguém entende sobre um tema, mais acredita que domina aquele tema. É a ignorância disfarçada de certeza. E no mundo real, essa ilusão se transforma em poder. Os verdadeiros sábios hesitam. Eles conhecem a vastidão do desconhecido. Eles ponderam, mas o tolo não. O tolo avança, grita, e o mundo sedento por direção o segue. Como disse Shakespeare séculos antes dos estudos, o tolo pensa que é sábio, mas o sábio sabe que é tolo. No jogo bruto da influência, quem vence não é o mais lúcido, é o mais convincente. Estudos científicos confirmam o que a história vive gritando. Em grupos humanos, quem parece certo vence, mesmo que esteja completamente errado. E por quê? Porque nossos cérebros evoluíram em ambientes onde decisões rápidas salvavam vidas. Na selva, hesitar significava morrer. A voz mais firme era a que reunia a tribo, mesmo que estivesse errada. Mas hoje, vivemos num mundo onde os dilemas são complexos, onde a verdade exige tempo, onde a hesitação é um sinal de lucidez. Mesmo assim, os antigos instintos vencem. Confundimos volume com sabedoria, ousadia com genialidade, certeza com competência. Maquiavel avisou: quem entende essa falha humana, quem domina a arte da ilusão, pode escalar mais rápido do que os que carregam o fardo da verdade. E uma vez no topo, o tolo não larga o trono por acaso. Ele entende, por astúcia ou instinto, que seu reinado depende não dos melhores, mas dos mais obedientes. Ele não quer conselheiros, quer espelhos. Não quer inteligência, quer reverência. Maquiavel escreveu com precisão: o primeiro sinal da inteligência de um governante é olhar para os homens que ele tem ao redor. O tolo, cercado de bajuladores, cria sua fortaleza de mediocridade. E assim nasce a incompetência institucionalizada. Uma infecção que escorre do topo, silenciando o mérito, premiando a submissão e sufocando o real talento antes que ele se torne ameaça. A história não se repete, ela ecoa. O Império Romano ruiu aos poucos, não por invasores bárbaros, mas pela corrupção interna, pelo culto ao ego frágil de um imperador tolo. Cômodos, filho de Marco Aurélio, trocou os sábios por aduladores, os estrategistas por artistas, de bajulação. E quando o topo apodrece, o resto não demora a ruir. Séculos depois, em outro continente, o Zimbábue de Robert Mugabe seguiu o mesmo roteiro. Economistas foram expulsos, juízes humilhados e os cargos dados a leais sem mérito. O resultado? Colapso, devastação, silêncio onde deveria haver inteligência. Não é só na política. Empresas modernas repetem o padrão. CEOs cercados não pelos mais inteligentes, mas pelos mais dóceis, criando fortalezas frágeis de eco e vaidade. Psicologia explica com clareza perturbadora homofilia, a tendência de preferirmos os semelhantes. Mas líderes inseguros levam isso a um extremo venenoso. Eles temem o brilho do outro, temem ser ofuscados e assim afastam o talento e abraçam a mediocridade. Surge então um fenômeno ainda mais sombrio: a ameaça à competência. Quando líderes se sentem expostos por mentes mais afiadas, eles não corrigem a si mesmos. Eles cortam as cabeças que brilham demais. E com o tempo, o sistema se fecha. Tolos promovem tolos,
Fracos elevam mais fracos. O trono se transforma em prisão da lucidez, e a incompetência se institucionaliza como uma religião silenciosa. Maquiavel viu isso antes de todos. Nos alertou que o medo é a bússola de muitos reis, e onde há medo, há necessidade de certeza. Nossos cérebros, moldados por eras de sobrevivência, não querem entender. Querem decidir, querem sobreviver. E quando o mundo parece ameaçador, por guerras, colapsos ou dilemas existenciais, nós buscamos certeza, não verdade. Queremos quem fale com voz firme, mesmo que esteja errado. É por isso que o cientista que fala com honestidade cautelosa perde espaço para o populista, que grita: está tudo bem? Confia em mim. A verdade, complexa e incômoda, é politicamente desastrosa. Já a ilusão simples e emocionalmente satisfatória é vendida com facilidade. Mesmo os mais inteligentes não escapam. Um experimento na Universidade de Yale mostrou: quanto mais hábil era o participante em matemática, mais ele manipulava os dados para confirmar suas crenças prévias. A inteligência se curvando à emoção, a razão servindo ao medo. Afinal, quando a certeza é o que mais desejamos, a inteligência vira escrava do desejo, não guardiã da verdade. Essa fome por respostas simples abre as portas para os líderes perigosos, os que prometem salvação em frases absolutas, os que dizem: só eu posso consertar isso. E quanto mais complexo o mundo se torna, mais desesperados nos tornamos por atalhos, e mais vulneráveis a vozes que, embora erradas, gritam com convicção. Maquiavel compreendeu esse jogo sujo. Sabia que a percepção supera a realidade e que a moralidade, quando não é estratégica, vira um fardo. Em uma de suas frases mais cruéis, ele escreveu: é necessário que um príncipe que deseja manter sua posição aprenda a não ser bom. Não era um convite à maldade gratuita, era um alerta. O mundo real não premia virtude pura, premia eficácia. E nesse mundo de ilusões vendidas como verdade, quem se apega demais à moralidade muitas vezes perde para quem soube jogar. No teatro brutal do poder, os virtuosos são quase sempre os primeiros a sangrar. Sua ética os prende, sua moralidade limita seus movimentos. Enquanto isso, os predadores jogam soltos, sem medo, sem freio, sem peso na alma. Roma nos deu um espelho cruel. Cícero, o orador da razão, acreditava que a república podia ser salva com argumentos. Júlio César entendeu o jogo, cruzou o Rubicão com a espada em punho e moldou Roma à sua imagem, não pela justiça, mas pela força. Cícero foi silenciado, César foi apunhalado. Ambos tombaram, mas apenas um moldou o destino. Porque em um mundo de lobos, a virtude não é honrada, é devorada. Hoje, os impérios são corporativos e a psicopatia veste terno. Pesquisas revelam: os traços mais valorizados em líderes modernos são também os mais perturbadores: charme superficial, frieza emocional, manipulação calculada. Os bons, os éticos, os cuidadosos, aqueles que pensam no coletivo e no futuro, são eliminados não por falharem, mas por não serem cruéis o suficiente para vencer. É o que os teóricos chamam de corrida ao fundo. Quando um jogador trapaceia e vence, os outros não se adaptam por excelência, se adaptam por sobrevivência. E assim, a moralidade não morre de fraqueza, mas é assassinada por um sistema que recompensa o pior. Maquiavel nunca celebrou essa crueldade. Ele apenas arrancou o véu. A bondade por si só não vence. Só sobrevive se estiver armada com estratégia, resiliência e, às vezes, concessões desconfortáveis. Mas nem tudo está perdido. Há lugares onde a competência ainda reina. Salas de cirurgia, engenharia estrutural, zonas onde o erro cobra caro. Ali, a máscara não sustenta.
O médico incompetente não engana a morte. O engenheiro vaidoso não sustenta uma ponte caída. Mas, na política e nas finanças, a incompetência se esconde atrás de jargões, de comitês, de desculpas ensaiadas. Como na União Soviética, onde decisões absurdas floresceram sob a sombra da opacidade. Ou em 2008, onde a ganância foi premiada, até o castelo de cartas desmoronar. A lição: sistemas corrompidos premiam aparências, não resultados. Recompensam lealdade, não competência. Maquiavel entendeu cedo: a natureza humana não é moldada para a verdade, mas para a sobrevivência. E em um mundo que confunde confiança com sabedoria, os tolos mais teatrais sempre encontrarão caminho até o trono. O poder nem sempre pertence aos sábios, pertence aos audaciosos, aos que sabem construir ilusões e protegê-las com garras afiadas. A história não premia necessariamente os corretos, premia os convincentes, os simples, os certos de si, mesmo quando estão perigosamente errados. Mas há uma defesa. Não é a fé cega, é o pensamento crítico. Olhar além do brilho, desconfiar do carisma, rasgar a superfície com os olhos da dúvida. Maquiavel nunca prometeu justiça. Ele nos mostrou as engrenagens do jogo. E às vezes, compreender o jogo não muda o mundo, mas muda você. Torna você menos manipulável, mais difícil de enganar. E isso, neste mundo de máscaras e ilusões, é o primeiro passo verdadeiro rumo ao poder real. Se esse mergulho te fez pensar, se por um momento você sentiu o peso e a beleza de existir, considere apoiar esse espaço. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que também carrega perguntas no silêncio e se inscreva para não perder os próximos capítulos dessa jornada pela mente, pela dor e pela luz que às vezes nasce no escuro.